A nossa aula de hoje é a quinta aula do nosso curso de informática básica. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que vocês têm que aprender para estar utilizando os computadores, que é o famoso sistema operacional. Nós vamos saber hoje por que ele funciona, por que temos que ter sistema operacional nos computadores, nos smartphones e assim por diante. Então eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando de um sistema operacional que ele é mais utilizado no mundo, que é o sistema operacional Windows. Vocês sabem em que ano que o Windows foi criado? Alguém sabe, pessoal? Ou chuta uma época? 2007. O Sadraque falou 2007. Vocês acham que é mais ou menos? Eu acho que é menos. Na sua opinião, em que ano? Ai, 1990? 1990. E aí, pessoal? Alguém chuta uma outra data? O Windows foi criado pelos amigos de faculdade na época, Paul Allen e Bill Gates. Eles criaram a Microsoft, que hoje é o que toma conta do Windows, em 1985. Quase acertei. Quando eles criaram, naquela época já existiam sistemas operacionais, mas quando eles criaram o sistema Windows 1.0. De lá para cá, eles foram criando outras versões. Então, o Windows 1.0, o Windows 2.0, o Windows 3.0, 95, 98, 2000, NT, Windows Millennium, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 e hoje já tem o Windows 11. Então, são essas versões da plataforma Windows. Lembrando que eu falei versões para uso doméstico. Eu não falei versões para uso empresarial. Então, nós vamos estar falando então um pouquinho sobre ele. Lembrando que não tem como eu falar tudo do Windows em uma aula. Então nós vamos dividir em etapas. Aqui eu já falei o ano, né? Aqui está falando que na década de 80, mas eu especifiquei para vocês o ano, que é 85. Ele foi desenvolvido pela Microsoft, como nós já falamos, né? E assim por diante. Antes de começarmos a falar um pouquinho, acabou de entrar aqui na nossa aula um colega. Cadê aqui? Gente, eu não estou conseguindo aqui. Que o apelido dele é. Deixa eu ver aqui. Boladox. Boladox? Ah, você já sabia que era com você, né? Não, é porque é o seguinte: você faz tarefa e não põe um nome. Aí como é que eu respondo? Como é que eu te dou presença? Então como é que é então o nome? Então vou anotar aqui é
Luiz Eduardo. Ok, Luiz. Porque eu coloquei preço pra todo mundo. E pra você eu não coloquei. Porque eu não sabia quem era você. O seu nome. Então tá bom então. Então seja bem-vindo à nossa aula, tá bom? Vamos continuar. Então ele foi criado na década de 90, de 80, especificamente em 85, pelos dois amigos, Paul Adam e o Bill Gates. Só que o que acontece? Vocês acham que as primeiras versões eram boas? Acho que. Não, eu acho que não, era mais fraca, porque hoje em dia tá bem evoluída, né? Primeiramente, ele era janelas, ele era quadradinhos. Então ele não tinha essa interação que os computadores têm hoje. Os computadores, o Windows só começou a ser popular definitivamente quando criou a versão do Windows XP. Foi quando houve um grande marco, uma grande mudança com o sistema operacional. E de lá para cá se tornou, todo mundo fala que é o preferido. Eu particularmente, eu acho uma outra versão de um outro sistema operacional melhor, mas não é o intuito da nossa aula de hoje, tá bom? Então nós vamos falar então sobre ele. Quem aí já acessou, já teve acesso, já utilizou o Windows XP? Ninguém? O Windows 95, 98, o Windows 7, nem o Windows 7, pessoal. O Windows 8, Já, professora, já tive acesso já. a quais? Só não sei mexer direito. Quais? O 7 e o 8. 7 e 8. Então, sabe qual que foi o Windows que ficou mais tempo no mercado? Qual? XP. Ó, Ele ficou em média 12 anos no mercado. De mais ou menos 2002, 2003 até 2014, mais ou menos, você ainda achava muita gente que tinha o Windows. Na visão dos críticos, eu me falo que seria um desses críticos, o melhor sistema operacional criado até hoje pela Microsoft foi o XP. Indiscutivelmente foi o melhor sistema operacional. Tivemos várias versões depois, mas na minha opinião, na verdade de muitos, ele foi o melhor. Com o tempo, os sistemas operacionais foram evoluindo. Eles criaram o Windows Explorer, o explorador de arquivos. Com o tempo, apareceu o Windows Media Player. O que é o Windows Media Player? Para escutar música. Com o tempo, criaram alguns aplicativos de jogos. Com o tempo, a calculadora evoluiu. Com o tempo, foram criadas várias outras plataformas melhorando a versão Windows. Hoje, atualmente, o Windows mais utilizado é o Windows 10. Ele tem algumas características bastante diferenciadas. Primeiro, o seu gráfico, o seu design, o seu formato muito mais interativo, muito mais fácil de mexer. Ele também ficou sendo multitarefa. Como assim multitarefa? Eu posso fazer no computador mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu posso escutar música e digitar um texto.
Eu posso jogar e escutar música. Eu posso colocar um segundo monitor e digitar dois arquivos, mexer em dois arquivos ao mesmo tempo. Então ele ficou o quê? Multitarefa. Pessoal, eu não vou ficar lendo porque o material está postado. Então o foco é o que? Explicar para vocês sobre isso. Uma coisa que mudou muito os computadores da versão do Windows 95, 98 para o Windows 2000 ou para o XP. O Windows ele começou a suportar o Plug e Play. Alguém sabe o que é Plug Play? Plug Play? Não, sei não, professor. Plug Play é quando você conecta algum dispositivo no computador e não precisa desligar ele para poder instalar. Pendrive, um mouse, um teclado, uma leitora, então uma impressora. Então eu não preciso inicializar ele para instalar ele. Antigamente, quando era o Windows 95, 98, eu precisava desligar o computador, instalar o conector dele e depois ligar para ele detectar. Agora não, eu não preciso. Ele detecta automaticamente. Ok? Isso é muito utilizado quando as pessoas posta pendrive, coloca pendrive, impressora nos computadores. O Windows ele pode ser dividido em unidade. Eu posso dividir o meu computador em duas unidades: unidade C e unidade D. Unidade C seria o meu sistema operacional e unidade D o armazenamento de dados. Então, professor, então, se eu comprar um computador, ele vai vir com duas unidades? Não. Eu tenho que pedir para colocar ou eu criar uma segunda unidade. Tá bom? Então ele não vem com duas unidades. Só se aonde eu estiver comprando ele e ele for instalar para mim o sistema, eu solicitar que ele coloque a segunda unidade. Até aí tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. As unidades, aqui ó, nesse desenho aqui ó, ele fala como é que ele que é criado. Nesse caso aqui é um desenho aonde ele criou 4 unidades. Unidade C, que é o Windows. Unidade D, documentos. Unidade E, um extensivo. Pode ser um pendrive, pode ser uma gravadora externa, um HD externo. E uma unidade de backup. Por que ele começa pela letra C? Ele não começa pela letra A ou B? Alguém sabe me informar um motivo? Os computadores antigos, do final da década de 90 para o início dos anos 2000, ele tinha o famoso disquete. Alguém já viu alguma vez um disquete? Eu já vi o disquete. Então, a leitora de disquete, eles sempre eram unidade A e unidade B. Por que unidade A e B? É que na placa-mãe ele tinha conector para conectar dois. Então, automaticamente era A e B. E os outros dispositivos começariam do C em diante. Mas não existe mais disquete. Mas, professor, então se não existe mais disquete, por que não muda a unidade? Infelizmente não sei. Eu posso dividir
meu computador em unidades, né? CD, por exemplo, se eu quiser, partindo de um pendrive ou também de um disco rígido. O disco rígido, talvez vocês não lembrem o nome, mas quando fala HD, parece que soa mais popular, não é, pessoal? É. Então, o disco rígido é o famoso HD. O que o HD faz? Apenas guarda todos os dados que você tem no computador. Então aqui fala como o Windows trata os arquivos. Então ele tem um gerenciamento de dados, aonde eu posso colocar arquivos em pastas. Então eu posso criar pastas para criar dados, ou se não, ele pode ser colocado automaticamente em ordem alfabética. Aí o que acontece? Quando você coloca os arquivos, além de sair em ordem alfabética, se eu quiser, ele coloca também como extensões. Como assim extensões? Cada programa ele tem uma extensão diferente. O Word tem uma extensão, que é o ponto .doc. O Excel tem outra extensão, que é o XLS. PowerPoint é o PPT. Texto, TXT. E assim por diante. Eu posso colocar ele em formato de ordem alfabética. Ou posso colocar ele também em formato de extensão. E assim por diante. Aqui, por exemplo, mas e como é que eu acho um arquivo? Eu não falei para vocês que ele é pastas? Uma pasta dentro de uma outra pasta. O documentos é uma pasta, relatório é uma outra pasta, lista de aprovado, que é o meu arquivo. Então, eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula como que é utilizado isso. Então, hoje estou mostrando para vocês na teoria essa aí, e na próxima aula nós vamos mexer na prática com isso. Eu vou mostrar como se você estivesse mexendo dentro do meu computador os arquivos. Tá bom, pessoal? Então, cada arquivo tem uma extensão. Vou botar aqui nessa imagem. Doc é o Word. Zip de WinZip. XLS Excel. ODT Doc também. TXT texto. E assim por diante. Então, cada extensão é um nome diferente. Então, eu vou estar mostrando para vocês, quando eu for mostrar para vocês no meu computador esses arquivos. Então, vocês vão entender melhor sobre isso. O Windows 10, ele foi criado em 2015. Por que ele foi criado? Porque foi criar o HD hoje o HD hoje é o tipo de disquete. Não. O HD sempre teve. Desde os primeiros computadores sempre existiu HD. Então, disquete é arquivos móveis. HD, arquivos permanentes, tá bom? Então, hoje o disquete ele seria o pendrive, só que em tamanho maior, mais quantidade, mais arquivos, assim por diante. Então, o sucessor do disquete é o pendrive. O HD é desde as primeiras eras dos computadores. Então, o Windows 10 ele surgiu de um fracasso de uma versão do Windows, que foi o Windows 8 e o 8.1. Não vingou, muitos erros, muito lento. Então, o Windows 10 foi feito para melhorar uma versão que não vingou, que não foi bom. De todas as famílias do Windows, nós tivemos duas versões horríveis: o 8 e o Vista. Então, foram as duas versões que realmente deu problema.
Então essa aqui é uma tela de um Windows 10, né? Nós vamos focar muito na próxima aula sobre isso. Vou estar mostrando esses arquivos, cada um para vocês verem. Na aula que vem eu vou falar sobre desktop, que é a área de trabalho, que é essa tela aqui dos arquivos. Então eu vou estar mostrando alguns arquivos para vocês. Eu vou estar abrindo alguns arquivos e vou estar falando o que significa esses arquivos. Vou falar sobre barra de tarefas. Barra de tarefa, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu marquei. Nós temos o menu iniciar, que é a bandeira do Windows, e a barra de tarefa, ele de fora a fora. E essa parte que tem essa bandeirinha do Windows, a área de trabalho. Então nós vamos estar falando isso. A barra de tarefa ele corresponde do menu iniciar até o relógio. E vou estar mostrando para vocês também como é que altera relógio, o horário de relógio, essas configurações. Então hoje é teórico, a próxima aula é prática. Tá bom, pessoal? Então nós vamos estar falando sobre o iniciar. Lembrando que desde a era primitiva do Windows, apenas uma versão não teve o iniciar, que é o Windows 8, que foi uma das falhas que teve no sistema. Então, todas as outras versões, 95, 98, XP, 7, Vista, 10, 11, todos têm o menu iniciar, que é essa bandeirinha do Windows. E o mais engraçado, que no teclado do computador tem ele. Só que essa bandeira é de um sistema operacional. Quer dizer, não era para ter nos computadores essa bandeira. Por quê? Ele é um sistema operacional. Até aqui tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Só que tem alguém do grupo mandando mensagem. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que é. Ok, pessoal. Então, nós vamos estar falando essa parte, então, que isso aqui praticamente é uma propaganda de uma empresa, né? Os computadores estão fazendo propaganda do Windows. Então, aqui é o menu iniciar, que é essa bandeirinha. Quando eu clico nele, vai abrir essas informações. Então, nós vamos estar mostrando cada um deles para vocês. Um foco que eu vou ter bastante na nossa próxima aula é o painel de controle. Você sabia que o painel de controle é o coração do computador, do sistema operacional? Por quê? Todos os programas, todas as informações estão instalados dentro dele. Então, essa parte nós vamos estar se organizando. Pessoal, o computador ele tem 3 formas diferentes no trabalho: ícones, atalhos e pasta. Alguém já viu falar sobre isso? Ícones, atalhos e pastas. Já ouvi falar, já. Ícones é porque tem em todos os computadores com a versão Windows, tem ele. Então, o ícone
é algo que tem em todos. O que seriam os ícones? Seria meu computador, lixeira, painel de controle, meus documentos. O que é atalho? Algo para abrir mais rápido o meu computador. Então, todos os computadores têm os programas instalados. Então, o atalho é para facilitar a execução das informações. E nós temos as pastas. O que são as pastas? As pastas são para guardar informações como fosse um guarda-roupa. Aí você guarda os arquivos de acordo com a sua necessidade. Então, é outra coisa que nós vamos falar. Então, se vocês já perceberam que na nossa próxima aula eu não vou ter leitura com vocês. Eu vou mostrar todas as informações do computador. Ou seja, vai ser a aula inteira eu mostrando esses dados para vocês. Então, eu não vou entrar nesse... O que são aplicativos? São os programas instalados no computador. Isso aqui, pessoal, quando você clica no menu iniciar, todos eles são aplicativos. É porque ele abre alguma coisa. Tá bom, pessoal? Ok. Então, aí nesse caso tem um antivírus, pacote Office, calculadora, CorelDRAW, Photoshop. Então, todos os programas que você instalar no computador, nesse menu iniciar que você vai ter acesso. E aqui fala alguns programas. Cada programa pode ter várias outras versões dentro dele. Aí nós temos... Atualmente, nós temos um editor de texto do pacote Office, que é o Word. Nós temos o LibreOffice da Linux, OpenOffice, que também pode ser utilizado na Linux. Então, ou seja, nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas como editor de texto. Nós vamos estar falando também dos desenhos, que são os atalhos. Isso tudo aí, pessoal, é para facilitar a execução do sistema. O atalho, ele é para facilitar. Então, na aula que vem, eu vou mostrar como você abre um arquivo pelo atalho e como você abre um arquivo que não está no atalho. Então, você vê a diferença e o tempo que você perde para procurar essas informações. Aqui fala do menu iniciar, que nós já falamos aqui algumas vezes já hoje. Aonde ele vai... olha o teclado do computador. Não é propaganda, pessoal? Mesmo, é propaganda mesmo. Então, os próprios computadores fazem propaganda da Microsoft. Então, aí nós vamos estar mexendo. Eu vou mostrar para vocês esses atalhos e essas funções que faz visualizar os computadores. Hoje, o conteúdo é mais teórico. E na próxima aula, ele é o conteúdo totalmente prático. Então, tudo que nós olhamos aqui hoje, nós vamos mostrar na prática. E mais algumas coisas que não foi falado, que vai ser passado na próxima aula. Então, nós vamos ter uma aula, como agora vamos falar de sistemas, depois pacote Office, uma teórica e uma prática. Uma eu explico e a outra eu mostro fazendo. Para quando chegar na hora de fazer atividade, por que isso funciona? Por que isso faz? Então, vocês já vão ter uma base da aula anterior, como é que executa isso. Ok, pessoal? Ok. Pessoal, lembrando Ok. que semana que vem nós vamos ter aula apenas na quinta-feira. Vocês sabem que segunda e terça é feriado, né? Sim. Então nós vamos
Terá aula apenas na quinta-feira. Amanhã eu vou postar uma frequência de atividades feitas. Mas se o senhor lá postar e o meu nome tiver com falta, eu vou ficar com falta? Não. A hora que você fizer, eu vou por presença. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tudo ok, professor. Então, tentem colocar as atividades em dia, a atividade está postada. Verifica isso e vamos colocar em dia, porque amanhã a coordenação geral vai estar olhando a plataforma e vai estar pegando, ver quem é que está fazendo a atividade. Então, hoje vou terminar um pouquinho mais cedo com vocês. Tentem colocar essas atividades em dia. Tranquilos?